Bom dia, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui do canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Mais uma vez aqui pela segunda vez, nós nos encontramos aqui pela graça do nosso Pai, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos encontramos mais uma vez aqui na feira central aqui, na praça da feira central aqui da cidade de Impubi. A cidade de Impubi, irmãos, é a cidade onde eu resido, né? Onde no momento eu estou morando. Aí a gente tem projetos, a gente tem planos, pela graça de Deus, de não ficar só no canto central, assim, dando um testemunho, né? Mas a gente está procurando dar o testemunho direto, passando em cada rua das cidades, né? Por enquanto, nas cidades maiores do que os sítios que eu tenho percorrido aqui dando testemunho, por enquanto, as cidades maiores, nós estamos só em pontos central, assim, de feiras, né? Dando o testemunho direto. Lembrando que o testemunho direto é a mensagem, né? Que destina-se à emergência do momento. Deus tem uma mensagem para cada tempo, específica para aquele tempo, né? Como já em outro vídeo eu falei para os irmãos, né? Que Deus tem, na época do dilúvio, Deus tinha a advertência que iria punir os moradores da terra daquela época por causa das suas iniquidades, por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões à lei de Deus. Deus ia punir, inundando o mundo com água. A mensagem da emergência do momento para aquela ocasião era essa mensagem. A mensagem do dilúvio, por causa da iniquidade dos homens. Na época de 1844, a mensagem que os filhos de Deus deveriam, que as igrejas que haviam se desviado dos caminhos do Senhor, deveriam, o pessoal que pertence a essa igreja, passar a adorar o Deus único, né? A mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dar-lhe glória. Essa mensagem foi uma mensagem que destinava-se à emergência do momento de 1844, um momento também em que começou o julgamento investigativo lá no Santuário Celestial, né? Jesus efetuando a purificação do Santuário Celestial. Então esta mensagem, para 1844, era a mensagem da emergência do momento daquela ocasião. Aí os que rejeitaram receberam a segunda advertência de Deus. Caiu a grande Babilônia. Foram denunciados de se tornarem Babilônia, porque se uniram à mãe, né? a grande meretriz, que é a igreja romana, né? Que caiu quando usurpou a posição dos apóstolos, tomou o lugar dos apóstolos, né? Como se considerando igreja de Deus, mas não era igreja de Deus. Ele usurpou o lugar dos apóstolos, a igreja dos apóstolos. A igreja dos apóstolos era a igreja pura, mas a igreja que era do cavalo branco tornou-se cavalo vermelho, símbolo que os irmãos começaram a perseguir, os que se diziam os irmãos começaram a perseguir os cristãos, mas não era irmão, era, como diz Jesus, a sinagoga de Satanás. Então a mensagem do segundo anjo. Agora nós estamos na época, irmão, da mensagem do terceiro anjo. Se bem que as três mensagens, a primeira e a segunda e a terceira, ela tem lugar para esse momento também. Porque esse momento também nós somos chamados a adorar o Deus único, a adorar o Deus verdadeiro, a temer e adorar só ao Senhor. E não adorar a igreja romana, nem adorar as igrejas protestantes que estão colocando mandamento nos quais elas estão se interpondo entre nós e Deus. Quando os líderes religiosos, quando os pastores, quando os papas colocam mandamentos que são contrários aos mandamentos de Deus, se nós obedecer, nós estamos colocando esses homens como Deus em nossa vida. Nós estamos deixando de adorar o Deus verdadeiro para adorar os homens. Esta é a advertência do primeiro anjo. Do segundo, que as igrejas caíram ao entrar no ecumenismo, se unindo com Roma. A terceira é que a mensagem para o momento, que destina-se à emergência do momento. Então, irmão, nesse momento agora, eu vou me colocar em pé aqui, ó, com o meu megafone, mais uma vez na humildade, dizendo que não é para me aparecer, mas é porque Deus dá uma ordem para nós. Filhos de Deus verdadeiro, se acordem. Cristo tem uma mensagem para esse momento e Ele chama todos nós a dar essa mensagem. A mensagem da advertência do terceiro anjo, chamando os moradores da terra a não adorarem a besta, Roma, nem a sua imagem, o ecumenismo, comandando os Estados Unidos da América do Norte, mais ligado à segunda besta, os Estados Unidos da América do Norte e as igrejas protestantes. Então Deus chama nós para dar esse testemunho direto, irmão. Então agora, mais uma vez,
Vou dar aqui o testemunho direto, vou gravar uma parte aqui, né, vou gravar, vou ver se vai ficar meio longo esse vídeo, mas Deus dará paciência a vocês para assistir, mas é importante, irmão, nós darmos o testemunho direto. Filho de Deus, é com muita alegria que mais uma vez eu me encontro aqui para vos anunciar um acontecimento urgente que está acontecendo no momento, de extrema urgência. Está acontecendo neste momento em todo o mundo uma greve geral sobre o clima, para que todas as nações aceitem a lei do aquecimento global. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, isso é um disfarce. Não existe aquecimento global. Não existe. Essas leis que estão sendo colocadas hoje, nesse momento, está acontecendo nos Estados Unidos da América do Norte. Reuniões para se discutir acerca do clima da Terra. Porque eles querem colocar a lei que aconteceu lá na França, a reunião que aconteceu na França sobre as Nações Unidas, reunidas para colocarem leis para diminuir o aquecimento global. Mas todas essas leis em relação ao aquecimento global é uma farsa. O inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, colocou essas leis, está colocando essas leis de aquecimento global como uma roupa, como uma roupagem para cobrir um corpo terrível que vai se levantar logo em breve. Então essa lei de aquecimento global não existe. Essa lei do clima que eles estão colocando aí é um disfarce dos cientistas. O inimigo está usando os cientistas, o inimigo está usando os Illuminatis, os homens que comandam o mundo, para colocarem essas leis do aquecimento global. Mas essa lei aí é apenas um disfarce. É para ser colocado, irmão, no meio dessa lei aí, uma lei terrível. A lei do decreto dominical. Essa lei do decreto dominical, de acordo com Apocalipse capítulo 13, ela é o sinal da besta. O sinal da besta. E aí, Deus dá uma advertência por intermédio de São João, e é a mensagem que destina-se à emergência do momento. Deus dá uma advertência que quando for colocada a lei dominical, sobre um disfarce de que é para diminuir o aquecimento global, quando for colocada essa lei, a lei dominical, quando for revigorada, todos os países do mundo inteiro irão aceitar. E esta lei dominical, esse decreto dominical, de acordo com Apocalipse capítulo 13, é o sinal da besta. Porque o inimigo tem apresentado que as catástrofes que acontecem na terra, que as inundações, é por causa da transgressão do domingo. Ou seja, que eles vão colocar disfarçado como transgressão da lei do aquecimento global. Mas não é a transgressão o inimigo tem apresentado que as catástrofes, as inundações, têm acontecido por causa da transgressão do domingo. Aí, nesse momento, nos Estados Unidos da América do Norte, está sendo reunido as nações, está havendo protesto, eles estão usando os adolescentes, as crianças. A Greta é uma menina da Suécia que está à frente desses protestos. Os Illuminatis, os cientistas colocou essa menina à frente e está havendo protesto no mundo inteiro para que aceitem a lei dos climas, para se discutir leis para diminuir o aquecimento global. Mas não é lei para diminuir o aquecimento global, é o decreto dominical que vai sair nos Estados Unidos da América do Norte. E de acordo com o Apocalipse 13, meu irmão, o decreto dominical é o sinal da besta. E Deus dá uma advertência, que se nós aceitarmos esse sinal, quando for lei nacional nos Estados Unidos da América do Norte, quando for lei no mundo inteiro, porque todos os países, se algum presidente de algum país recusar aceitar o decreto dominical, os Illuminatis, os maçônicos Illuminati irão matar esse presidente. E aí vai colocar um outro presidente que aceite a lei dominical. Se nós aceitar, nós receberemos o sinal da besta. Porque o sinal entre Deus e o seu povo, o sinal que vai mostrar
quem é o povo de Deus que estará temendo o Senhor no último dia, o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. Ele diz, também lhes deu o meu sábado para servir de sinal. Então a primeira besta, Roma, e a segunda, os protestantes, juntamente com os Estados Unidos, vão decretar a lei dominical, a imagem. Se nós, quando sair, nos Estados Unidos, está para sair agora em junho de 2020, em junho de 2020 vai sair a lei dominical. Quando ela sair, se nós, os filhos de Deus, de toda parte da terra, irá advertir a quem não aceite o decreto dominical, pois se nós aceitar, nós sofreremos as 7 pragas que está registrada no Apocalipse 16, meu irmão. Deus vai mandar advertência para toda a terra. Não vai ser impedida a mensagem do terceiro anjo. Vai ser pregada em todo mundo. Filhos de Deus, de toda a face da terra, irá se levantar a avisar o mundo a que não aceite o decreto dominical, porque vai vir como lei, obrigando as pessoas a guardarem o domingo e obrigando as pessoas a trabalharem no dia de sábado. Quando essa lei sair nos Estados Unidos, em junho, o Papa está convocando todas as autoridades do mundo inteiro para se reunir em junho de 2020, lá em Roma. Os Estados Unidos vai baixar o decreto em junho do ano que vem, e aí todos os países do mundo inteiro, as autoridades vão estar perante o Papa em junho também, para revigorarem a lei do decreto dominical. E quando o homem revigora mandamento, quando o homem coloca mandamento contrário aos mandamentos de Deus e obriga os moradores da terra a obedecerem, se nós obedecer, nós estaremos caindo no desagrado de Deus. Aí as inundações que estão acontecendo não é por causa do decreto dominical não, que não é obedecido não. É por causa, é Deus, meu irmão, dando um aviso que logo, logo seu filho vai voltar. Logo, logo ele vai enviar seu filho novamente a esta terra. Não para pisar nela, mas para ficar nas nuvens do céu e recolher. E todos os seus filhos que estarão preparados, todos os seus filhos que estarão firmes, não aceitando, não recebendo o sinal da besta, o decreto dominical, e nem aceitando as autoridades da terra, que todas vão aceitar, não aceitando essa imposição, mas temendo a Deus e dando glória a Ele, guardando os seus mandamentos. Somos salvos pela graça, mas a graça de Cristo nos salva da desgraça de adorar o homem, nos salva da desgraça de aceitar obedecer ao homem, ao invés de obedecer a Deus. Então, quando o rei Nabucodonosor levantou uma estátua de 60 côvados de altura e obrigou o mundo, no ano 606 a.C., e obrigou o mundo a se prostrar diante daquela estátua, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, não aceitou se prostrar. Foram jogados na fornalha de fogo, mas Deus não permitiu que a fornalha o queimasse. Quando for baixado o decreto dominical, os filhos de Deus que aceitarem o sinal de Deus, o sábado e os mandamentos de Deus, São João disse que não vai poder nem comprar e nem vender. Nós vamos ser boicoteados. Todos os aposentados que guardarem a lei de Deus, que forem tementes a Deus, vai ser cortada a aposentadoria, vamos ser boicoteados. Mas não vamos temer, vamos continuar firmes. Deus promete que aqueles que forem fiéis a Ele, o pão será certo e as águas serão certas. Basta, não devemos, irmão, temer ao homem. Quando o homem coloca mandamento, lá está para sair nos Estados Unidos da América do Norte, o ano que vem, o decreto dominical, meus irmãos. E o decreto dominical, de acordo com o Apocalipse 13, é o sinal da besta. Porque o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. Quando sair esse decreto, ninguém agora recebeu o sinal da besta. Ninguém no mundo. Mas quando for lei obrigatória, como é a lei do trânsito. A lei do trânsito é uma lei obrigatória. Mas é uma lei que protege nossa vida. Então nós obedece. Mas quando for baixado o decreto dominical, essa lei é do inimigo, por intermédio de Roma. E é para perseguir. E é para levar o mundo para a destruição, para a perdição, meus irmãos. E é para preparar o mundo, é para amadurecer o mundo, para a colheita.
Só que uns vão amadurecer como palha e outros vão amadurecer como trigo. O que nós vamos escolher ser? Se nós escolher temer o Senhor e aceitar o seu sinal, que é o sábado e a sua lei, nós não vamos ser perseguidos, vamos ser levados perante as autoridades. Assim como Lula foi levado perante as autoridades. Os que temerem o Senhor, os que guardarem a lei de Deus, inclusive o sábado, o sinal entre Deus e o seu povo, vão ser perseguidos, vão ser levados perante as autoridades. Mas não vamos temer. Não porque nós sejamos mais fortes que os outros, mas porque Cristo vai estar à nossa frente. Assim como os apóstolos, quando começaram a pregar a verdade, Deus estava na frente deles. E eles não temeram as autoridades daquela ocasião. Então os filhos de Deus, quando for baixada a lei dominical nos Estados Unidos da América do Norte, o ano que vem, sob disfarce de que é para diminuir o aquecimento global, de que é lei do aquecimento global, está acontecendo dos dias 20 aos dias 27 deste mês, reuniões, protesto, greve mundial, para colocarem a lei do clima, para diminuir o aquecimento global. Mas essa lei é um disfarce. Por trás de todas essas leis, elas estão servindo de roupagem, de roupa, para cobrir o decreto dominical que vai sair o ano que vem. E quando sair o decreto dominical, se nós aceitar, meus irmãos, esse decreto e trabalhar com medo, trabalhar no dia de Deus, depois da advertência que Deus está dando, então, meu irmão, nós estaremos recebendo o sinal da besta. E aí sofreremos as 7 pragas registradas no Apocalipse 16. Que Deus tenha misericórdia. Outra vez, eu voltarei a dar o testemunho, porque eu estou dando 2 vezes em cada localidade. Quando eu voltar para dar o testemunho aqui, já avisando para vocês, dessa forma, a lei saiu. Se nós aceitarmos, sofreremos as 7 pragas registradas no Apocalipse 16. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus continue, que nós possamos dar ouvido ao chamado do nosso Criador. Porque nesse momento agora Ele está gritando, chamando os pecadores ao arrependimento, chamando os pecadores a que se voltem para Ele. Se nós não der ouvido, na hora das 7 pragas Ele diz que não vai ouvir quando nós gritar. Quando Ele começar a derrubar as 7 pragas, está lá do Apocalipse 16. Se nós não ouvir Ele agora, antes do fechamento da porta da graça, quando nós gritar por Ele, Ele também não vai ouvir na hora das 7 pragas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos desperte, meus irmãos. Pois está a hora, Cristo está mais perto de voltar do que quando a princípio foi anunciado. Porque os últimos sinais, o decreto dominical é um dos últimos sinais, irmãos, que está registrado na profecia. Acordemos em nome de Jesus. Amém.